Sara, o que eu queria compartilhar aqui com o pessoal? Certo. A experiência do paisagismo, né? Aliás, assim, do paisagista, né? Você é engenheiro agrônoma, eu sou arquiteto. Essas são talvez as duas maiores graduações que depois as pessoas acabam se especializando para vivenciar o paisagismo. E na sua prática profissional, assim, o que você percebe com relação às características de quem é agrônomo, que tem uma bagagem técnica muito grande e talvez um pouco menos de noções ou experiências de projeto, Sim. E o arquiteto, que é um projetista, mas conhece muito pouco sobre plantas, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso daqui, né, um pouquinho mais para frente. Legal, legal. Olha, como engenheira agrônoma, né, a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado. Os engenheiros agrônomos conhecem muito bem planta, várias plantas. E o paisagismo, ele demanda esse conhecimento de plantas, porque o chão, o solo é tudo para a planta. Então, eu acredito que nós, agrônomos, acabamos pensando mais na planta e o arquiteto acaba pensando mais na criação, na arte. Esse é um ponto. Então, assim, o que você acha que é mais importante? A planta. Olha, é uma boa questão, porque a criação, né, ela é algo fundamental, mas a gente não vai ser o Burle Marx e não vão surgir novos Burle Marx que faziam desenhos artísticos através do paisagismo e também conhecedor da característica das plantas. Eu acho que a nossa capacidade de criação, não que ela seja limitada, mas eu concordo com você que se a gente pudesse fazer esse tipo de comparação, é muito importante, sim, que conheça as características da planta, talvez com um peso um pouco maior do que a capacidade artística do paisagista, né? Porque o jardim tem que viver, né? Exato. Não adianta a gente colocar uma planta muito bonita, com a folha, naquele aspecto, com aquela cor, naquele local, se ela não floresce ali. Exato. Ou se ela não vai se desenvolver bem, se a raiz dela não vai se desenvolver o suficiente para ela viver bem, feliz naquele solo e conseguir produzir a parte que foi a desejada, né? Não adianta a gente pegar uma planta de clima tropical e colocar num clima temperado e o contrário, que é o que, na verdade, acontece mais, né? A ideia do jardim típico, aquele jardim paisagístico da vovó, trazido para o nosso clima, né, para o nosso ambiente, às vezes não dá certo, por conta dessa parte da flor, da beleza da planta, dos tons da folha que mudam com as estações, porque as nossas estações não têm a mesma dinâmica da parte europeia, né? Um ambiente que você conhece muito bem. Então, é muito importante pensar nisso e ressaltar, assim, exaltar a nossa beleza, né? O clima tropical tem plantas incríveis, que têm florações incríveis e maravilhosas, e começar realmente a dar valor ao nosso bioma, né? Ao que nós temos aqui de melhor. Isso acontece muito. Me ajuda a lembrar uma trepadeira de floração roxo-azulada. É a glicínia que dá em clima frio? Sim. É glicínia, não é? Glicínia. Uma bem lenhosa e tal. Eu dou aula de paisagismo e aqueles cachos azuis lindíssimos. Exato. Eu dou aula de paisagismo e, às vezes, eu faço um exercício com os alunos. Porque eles pegam muita coisa no Google, né? E aí eu falo, olha, faz um projeto de pergolado com uma trepadeira. E aí, se você digita no Google trepadeira florida, ela é uma das primeiras. E eu deixo eles fazerem isso. Aí, em um determinado momento, antes da avaliação final, eu pego e falo, beleza, vem apresentar o trabalho. E aí eles tendem. Eu falo, você sabe a característica dessa planta? Aí eles não sabem, obviamente, né? Estão aprendendo. Eu falo, olha, essa planta ela é maravilhosa.
no clima dela, que é de Santa Catarina para baixo, né? Ou em Campos do Jordão e olha lá. Então, assim, se você não conhece, a planta vai morrer? Não. Ela só não vai virar e não vai ficar bonita. Ela vai vegetar, né? Ela vai vegetar, ela vai continuar verde, saudável, porque o nosso ambiente, né, é legal. A gente tem água, tem calor, a planta vive, cresce, mas tem não... que respeitar a característica dela. Exato, mas não floresce igual. Exatamente. Então, assim, essa importância técnica, que daí a gente estava falando, né? É fundamental o conhecimento técnico, eventualmente mais do que a criação artística, né? Um exemplo de árvore, que a gente vê muito isso, de tempos em tempos rola uma foto de avenidas da África do Sul, em que tem alamedas de jacarandá mimosifólia, azuis, né, aquela coisa maravilhosa, e aquela é uma planta, né, nativa aqui da América do Sul, Argentina, sul da América do Sul, e eu aprendi num dos simpósios do Plantarum, né, o Lorenzi falou numa ocasião, até então eu não conhecia. A gente tem o jacarandá cuspidifólia, que é o caroba, que é nativo do Brasil, o mimoso não é nativo do Brasil. Então, como ele é um clima um pouquinho mais frio, o jacarandá mimoso aqui no nosso calor não floresce dessa forma. Mas o caroba, que é do Cerrado, nativo de Minas, sim. Então, assim, se o paisagista não tem esse conhecimento técnico aprofundado, das características, nomenclatura científica, comportamento da planta, se você usa aí o nome popular jacarandá mimosa as duas espécies, eventualmente, né? Sim. Para o leigo. E aí você especifica, isso eu estou falando em nome dos arquitetos, né? Os arquitetos não têm, eu não tinha, eu tive a sorte de ter amizade com o Lorenzi, o Pompeu, o Cristiane. Então, assim, são pessoas que me ensinaram. Quando eu me graduei na universidade, eu não tinha a mínima noção. A gente teve aula de paisagismo, mas não se falava. Uma matéria de paisagismo, exatamente, né? Um semestre? Quanto tempo? Eram 2 semestres. Legal. E 2 anos, desculpa. 2 anos. Bem aprofundado. Não, mas era muita criação. Ah, tá. Então, assim, a gente não teve absolutamente nenhum contato com botânica. E aí, como é que você... Como assim? Pois é. Então, assim, olha a responsabilidade de quem vai começar a projetar. Então, eu peguei, fui estudar. Né? Lógico. Então, por que a gente está falando sobre isso? Que esse tipo de conhecimento, ele é fundamental para fazer o projeto.